Bem, meus amigos, é normal, principalmente para mim, que é a primeira vez, as primeiras oportunidades que eu tenho gravado esses vídeos, a gente esquecer alguma coisa, às vezes pronunciar uma coisa errada. Então, uma forma de correção, porque também tem um ditado que diz: quem muito fala, pede a benção a cavalo. Eu acredito que eu pedi, num vídeo anterior aí, um deles, a respeito do carboidrato, que eu falei até de um professor, um doutor PH, etc. Tal, que tá, vocês podem procurar ele, doutor Afonso. Muito bom, que eu mais uma vez recomendo. Ele falou do da água, né? A molécula da água, né? Carbono H2O. E do álcool, carbono 6H2O. É chamado carbonos hidratados. Veja aqui como é, mais ou menos aí, não sei se estão para ver aí, ó. A moléculazinha, ó. CH2O, C6H2O, tá vendo? A água e o álcool. Outra coisa também que eu pulei, não sei se é pela idade também que a gente vai, né? E muita coisa na cabeça. Sobre aquela música, quando eu falar com Deus, o autor, eu disse Raul Gil, mas me perdoe, é Gilberto Gil, né? Quem souber essa música pode ver, pode ouvi-la. E outra, que eu também cometi uma gafe aqui, quando eu mostrei aquela figura, foi desse livro daqui, aquela figura da lâmpada, né, e do dijete. Esse livro daqui, tá vendo? A Arca Sagrada. O autor, Lawrence Gardner. Vocês podem encontrar nas livrarias. A editora desse livro foi a editora Madras. Eu sempre tenho muitos livros dela, e também da editora Pensamento. E à medida que eu for falando aqui, às vezes a gente esquece de dizer editor, o autor, mas basicamente vem desses dois, e vem de muitos. Tem muitos livros aqui de outras editoras até que já foram fechadas, mas eu tenho. Então, sempre, se houver um esquecimento, vocês me perdoem, que quando eu lembrar eu vou procurar corrigir. Diz que errar é humano, permanecer desumano. Outra coisa interessante que eu falei a vocês aqui foi sobre aquela fórmula matemática. Ele diz que a gente aprende e não sabe onde é que ela se aplica. Se tiver alguém, algum físico, algum matemático, que saiba onde a gente aplica essa fórmula que a gente aprendeu no ginásio, né? Das equações, etc. Tal, que se aplica em alguma coisa, onde é que a gente vai utilizá-la para a medida? Essa daqui, ó. X é igual a mais ou menos B raiz quadrada de 4AC sobre 2A. Se a gente não soubesse dessa fórmula, a gente se atola na questão da prova, né? Quando a gente é do ginásio. Agora, outra coisa que eu quero falar também sobre a questão da analogia, como observar as coisas. Existe uma música do cancioneiro popular brasileira, eu considero e acredito que muita gente, quem tem um bom gosto, chamado Rosa. Mas se você procurar, de um modo geral, não estou dizendo que não tenha, tem. Mas onde eu procurei aqui, pelo menos na internet, eu não encontrei. Porque essa música não só foi composta pelo grande Pixinguinha, não. Ela foi composta também por um autor. Um outro autor, junto com ele, os dois, numa parceria, compuseram essa música. Provavelmente, a música, né, que Pixinguinha, no caso, é um extraordinário músico, não estou dizendo que o outro não seja, mas esse outro autor dessa música era um mecânico, de consertar motores, etc. Um mecânico. Não sei se era motor de carro ou das fábricas, que naquele tempo havia aquelas fábricas de tecido, etc., com muito motor, ou de carro mesmo, de automóvel, no início do século passado, chamada Rosa. O primeiro intérprete dessa música foi um grande cantor que eu considero um dos maiores do Brasil, se não do mundo. Pena que naquele tempo o Brasil
atrasado, como ainda hoje é atrasado, só que muito mais atrasado. Se fosse nos Estados Unidos, ele estava na altura de um Bing Crosby, de um Frank Sinatra, ou até maior do que eles. Porque ele teve o sucesso dele praticamente só passou entre 7 e 8 anos, porque depois ele teve problema nas cordas vocais, que está aí na literatura da biografia dele, para quem quiser saber, escrita por jornalistas, 2 ou 3 livros aí. Bem, então, feito a explicação, mostrei de onde eu teria aquele desenho, aquela foto. E também outra coisa, um dos livros que eu falei que eu escrevi é esse daqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Para revelação, tá vendo? Da verdade. A Cabala. Aqui, o meu nome. É aquele livro que eu disse que já estava pronto, mas 2 estão no computador. Um chama-se A Transmutação e o outro chama-se O Guia da Cabala, né? Do mesmo jeito, eu tenho aqui muitos livros. Se alguém me disser assim, ô Jorge, como é que você pode me dar uma orientação dos livros que eu comprar para iniciar? Eu posso mostrar o caminho que eu segui, né? Para chegar até onde estou. Agora eu vou falar de uma coisa também, outra analogia. Eu vou falar aqui, chama-se analogia das alianças, né? Todo mundo, aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, do mundo todo. Geralmente quem se casa passa a usar uma aliança. Tá vendo a aliança? Aí, mas por que tu usa essa aliança? Aí ele diz, não, é porque casou, etc. Tal. Vamos ver. Então, a gente tem que começar a conhecer, a gente está abrindo esclarecimento, eu estou tentando ajudar vocês, como dá de graça, que de graça receber. Eu recebi essa ajuda, recebi através de livros, da experiência de vida, né? E a ajuda das forças superiores, né? Isso fica para uma outra oportunidade de a gente comentar essas coisas. Então, aí, você já perguntou um padre, pastor, monge, budista, seja lá do que for, para que servem as alianças que o povo bota na mão quando namora? Aí em seguida vai. Antigamente era assim, hoje em dia é de boa, mas antigamente havia esse ritual. E procurar falar com os pais da moça, pedir a mão dela em casamento, né? Aí pegava a aliança, colocava na mão direita dela e na mão direita dele, né? Quando acontecer aquele período de preparação da compra de casa, móveis, formava a casinha todinha, né? Ou rico ou pobre. Aí havia a cerimônia do casamento. Durante o casamento, é apresentada à igreja, o padre faz a bênção dela lá. Aí aquela aliança que estava na mão direita da noiva e na mão direita do noivo, passa para a mão esquerda da noiva e da mão esquerda do noivo. Mas por que essa simbologia da aliança? Eu vou parar na palavra aliança, vou falar de outra coisa simbólica, para vocês começarem a pensar. Depois eu volto para a aliança. Imagine que esse casal houve a relação sexual, ela engravidou, né? E aconteceu chegar a época da criança nascer, ela vai a uma maternidade, no tempo antigo até em casa mesmo nascia, ela vai a uma maternidade, normalmente, de um modo geral, os médicos, as enfermeiras juntinho, o médico diz, faça uma lavagem nela, né? Uma lavagem intestinal. Aí vai aquela borrachinha, lavou tudinho, limpa ela todinha. Por que fazem isso? É simples, né? Se você pensar. A mulher vai sentir as dores de parto. Essas dores de parto, segundo dizem, né, o pessoal da ciência, que é considerada a terceira dor maior, né? Tem o cálculo renal, tem o infarto e
Um infarto se imagina um coração numa mão e apertar com tudo aquilo, né? Um infarto, desse chamado fulminante. O outro é o cálculo renal, né? Uma uretrazinha bem fininha, passar às vezes tentar uma pedra, não tem quem aguenta, até uma pedra pequenininha. E a outra dor é justamente considerada grande, é a do parto. Então, o que é... Oh, desculpa aí que a cadeira está meio inclinada aqui. Então, por isso que se faz esse processo, né, da lavagem. Para quando o bebê nascer, ele não nasce, a mulher deitada, né, de costa, ela deita aqui, então vem o processo do parto, as contrações, e ela vai fazendo força, né? Estou me referindo ao parto normal, e ela fazendo força. Se não fizer a lavagem nela, naturalmente vai haver o quê? A força que ela fizer, vai haver um processo e ela vai defecar, né? Então a criancinha vai nascer com a cara justamente em cima das fezes. Mas se tiver feito a lavagem, esse problema é excluído. Ora, por isso que quando o ser humano nasce nesse mundo, ele nasce com a cabeça contrário, a face contrária à face da mãe. A mãe está aqui, a face dela, deitada, e o bebê nasce com a face para baixo. Essa é uma das coisas para você começar a observar. Do mesmo jeito, essa foi a primeira verdade, o nascimento. Aí depois vem a segunda verdade, essa verdade, que é o óbito, não é? O óbito já é o contrário do nascimento, né? Observem que quando eu falar futuramente do nome de Deus, eu vou falar alguma coisa sobre isso. O óbito, quando o sujeito morre, né? Que a gente chama morreu, faleceu, né? Bateu a biela, como na brincadeira a gente pode dizer. O enterro, o corpo é posto no ataúde, no caixão. Outros são cremados e cada civilização dessa tem seus rituais. Mas vamos falar da nossa. Colocado no caixão, a pessoa com o rosto para cima, né? Deitado de costas, dentro do caixão. Aí terminou aquela cerimônia, tal, tampa-se o caixão, leva. Aí vamos supor que tem uma catacumba lá, né? Aí pega o caixão, quando vai entrar na catacumba, o caixão não entra com os pés. Ele entra agora ao contrário, dentro da catacumba. O lado da cabeça é que entra, vai lá para dentro, em seguida vem um coveiro, fecha ali, escreve o nome e a data para não esquecer, para depois alguém fazer uma lápide. Então veja que é o inverso, né? Você vem para esse mundo, vem de rosto para o chão, né? E volta para esse mundo com o rosto para cima. Veja que coisa interessante. Então, agora vamos voltar ao que eu estava falando, a analogia que a gente estava fazendo das alianças. Então, vamos ver o porquê dessa aliança na mão direita do homem e da mulher, quando são noivos, e na mão esquerda do homem e da mulher, quando são casados. Ora, vamos prestar atenção no que eu vou dizer aqui. O ser humano, vamos dividir aqui o ser humano, fazer um corte longitudinal. A gente vai ter direita e esquerda. Então, o ocultismo, o conhecimento secreto, diz que o lado direito do homem, o lado direito do homem